Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Joelma de novo e eu vim para a nossa segunda aula de arte, tá bom? Espero que todo mundo tenha tido um final de semana bem legal, né? Onde a gente comemorou o Dia das Mães. E vamos lá. Bom, na última aula nós falamos bastante sobre o que é arte, né? E eu falei para vocês um pouquinho que arte envolve cultura, que arte envolve história. E eu deixei para vocês uma obra chamada Os Retirantes, do pintor Cândido Portinari, não foi isso? Pedi a vocês que pesquisassem um pouquinho sobre essa obra. Eu tenho certeza que vocês pesquisaram. Então, o que acontece? Aquela obra do Cândido Portinari, que se chama Os Retirantes, é uma obra assim, não é muito bonita, né? Ela é estranha, ela tem tons escuros, ela mostra pessoas, adultos e crianças um pouco assim, eu tô olhando para ela aqui do meu lado, desfiguradas, desnutridas. Mas por que o Portinari fez essa obra desse jeito? Porque ele quis retratar a miséria dos retirantes nordestinos. São pessoas, né, que naquele período em que ele pintou o quadro, elas viviam em condições de vida muito precárias, passando fome, necessidade das coisas mais básicas. Então essas pessoas, elas partiam em busca de uma vida melhor, frequentemente para cidades maiores. E essas pessoas, elas se retiravam do seu local de origem e iam tentar a vida em um outro lugar. Por isso eles eram chamados de retirantes. Então, quando o Cândido Portinari pintou esse quadro em tons escuros, com pessoas que não demonstram alegria nenhuma, né? Pessoas com características de pobreza, de desnutrição. Ele quis fazer isso para retratar uma realidade triste, mas que acontecia naquele momento em que ele pintou o quadro. E a partir disso, o que eu quero discutir um pouquinho com vocês? A arte, ela não é só para enfeitar. A arte não é só para produzir música bonita para a gente dançar, para a gente cantar, ou quadros bonitos para enfeitar a parede da nossa casa. A arte serve também como uma forma de retratar a realidade que a gente vive. Tanto que, se a gente pegar os quadros que foram pintados ao longo da história, a gente vai ver que a arte sempre está ligada à cultura de um povo e a um momento histórico, um momento social, né, econômico. Então, assim como essa obra do Cândido Portinari, que retrata os retirantes, né, a questão da miséria dos nordestinos, nós temos várias outras também que vão retratar momentos sociais específicos. Lembra aquela que eu mostrei para vocês, que foi eu que fiz? O Abaporu, essa aqui é uma releitura. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o Abaporu original. Eu vou mostrar na tela do meu computador, porque como eu estou aprendendo ainda essa questão de fazer vídeos, eu ainda não aprendi como é que eu vou inserir as imagens aqui no meu filmezinho, mas eu vou aprender rapidão, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui o Abaporu. Olha aqui ele. Esse é o Abaporu da pintora Tarsila do Amaral. Olha só, a Tarsila, o que ela fez aqui nesse quadro? Ó, vou colocar aqui para vocês verem junto comigo. Aqui nesse quadro, a Tarsila fez pés grandes, né? Uma cabeça pequenininha, fez uma cabeça pequenininha. E por que ela pintou esse quadro desse jeito? Porque quando ela pintou, que foi lá no período da Revolução Industrial, o que era valorizado era o trabalho braçal, certo? O trabalho de mãos e pés que precisavam fazer força. O pensamento, o trabalho intelectual não era valorizado. Por isso que ela fez uma cabeça pequenininha e os pés e as mãos grandes, para valorizar aquilo que era
mais valioso na época, que era o trabalho braçal, ok? Bom, assim como esse quadro da Tarsila retrata um momento histórico, os retirantes do Cândido Portinari também retratam um outro momento histórico. E aí eu vou mostrar para vocês um outro quadro que eu separei aqui, que é de um pintor chamado Arnold Böcklin. Olha só, esse quadro, olha só, ele é um quadro estranho, mas o que ele retrata? Ele retrata, parece um homem, um zumbi, alguma coisa assim, sentado em cima de uma besta, tem uma pessoa morta embaixo, também tem figuras assim escuras. Sabe por quê? Ele pintou esse quadro quando estava acontecendo a peste bubônica, que foi uma doença que acometeu a humanidade, né? E que também veio a fazer com que várias pessoas morressem. Então, mais uma vez eu digo, a arte, nessas 3 obras que nós vimos, o Abaporu, da Tarsila do Amaral, né? Os Retirantes, do Cândido Portinari, essa outra obra do Arnold Böcklin, elas retratam situações históricas, momentos históricos, certo? Diferentes. Então, uma foi pintada num período em que acontecia um tipo de coisa, a outra foi pintada em um outro momento histórico, social diferente, então o artista retrata uma coisa diferente, e uma terceira também. E assim, existem várias obras, pinturas, esculturas que vão retratar os momentos históricos. E aí é que eu vou lançar uma tarefa para vocês. Vocês sabem que nós estamos passando por um momento social, um momento econômico complicado em função do novo coronavírus. Inclusive, nós estamos em quarentena, estamos fechados nas nossas casas, não estamos frequentando a escola, né? A gente está tendo aula remota, videoaula, tudo em função de um vírus que está se espalhando pela sociedade, adoecendo as pessoas, causando mortes. E essas ações, elas são para que nós possamos nos prevenir, né? Para a gente não adoecer desse vírus, em função desse vírus. Então, olha só, coisas que a gente não estava acostumado a fazer, como usar máscara, ficar passando álcool em gel na mão o tempo todo, são coisas que agora estão fazendo parte do nosso dia a dia e que, por sinal, nos incomodam, né? A gente não está acostumado, então essas coisas, essas novas ações, elas nos causam desconforto. A gente não está podendo viajar, muitos não estão podendo ver os avós, né? Sair no final de semana para ir num barzinho, para ir na casa dos amigos. Então, assim, a nossa realidade está diferente. E aí, qual é a proposta que eu queria lançar para vocês? Que vocês escolham uma obra de arte, certo? Vocês podem escolher. E que vocês façam uma releitura dessa obra, considerando o período que nós estamos vivendo, que é a quarentena, essa questão do Covid-19, do coronavírus. Mas, Joelma, o que é uma releitura, né? Uma releitura é quando você pega uma obra, né? Pode ser uma pintura, pode ser até um livro, um texto, mas nós vamos falar de figuras hoje, de desenhos ou pinturas. Então, você pega uma obra original, você se inspira nela e você cria uma outra parecida, só que dentro do seu contexto, do seu momento cultural, histórico, e agora a gente está vivendo essa questão do coronavírus. Então, é essa contextualização que eu quero que vocês deem para a obra de vocês. Para vocês entenderem melhor o que é uma releitura, eu separei algumas para mostrar para vocês. Então, olha só, vou colocar aqui as releituras que eu separei. Vamos lá, então. A primeira delas que eu separei, olha só,
foi uma releitura da Mona Lisa, aquele quadro famoso do Leonardo da Vinci. Olha, a Mona Lisa foi pintada lá no século em 1500, mais ou menos, né, lá no Renascimento. E aí alguém, né, de uma maneira bem humorada, fez essa releitura aqui, ó, da Mona Lisa, colocou uma máscara nela, algo que inclusive tem a ver até com o momento que nós estamos vivendo, né? Quem sabe se essa pessoa que fez essa releitura não fez agora, nesse período estranho que nós estamos vivendo. Vou mostrar outra para vocês. Peraí que não é essa não, deixa eu achar aqui, peraí. Paciência com a professora, porque ela não sabe muito bem como mexer com essas tecnologias, ok? Bom, vou mostrar também uma releitura do Abaporu, da Tarsila do Amaral. Olha aqui, ó. O Abaporu, que é aquele quadro que eu mostrei para vocês, né, que a Tarsila pintou para valorizar pés e mãos, valorizando o trabalho braçal. Uma pessoa fez uma releitura bem humorada, olha só. No lugar daquele cacto, colocou um skate, colocou um tênis bem moderno no boneco, fez uma tatuagem no braço dele. Então, a pessoa que fez essa releitura, ela quis contextualizar a obra com a realidade dela. Provavelmente é um jovem, ou ele quis retratar os jovens, né, da sociedade atual que gostam de skate, que gostam de tatuagem. Assim também como esse aqui que eu fiz, olha, o que eu quis colocar? Eu coloquei um celular, coloquei mãos e pés pequenininhos. Por que eu coloquei mãos e pés pequenininhos? Porque tem uma geração, eu tenho certeza que vocês não são dessa geração, né? Mas tem uma moçada aí que não gosta de praticar esporte, que não gosta de ficar usando as mãos, os pés, gosta só desse aparelhinho que tá aí, ó, celular. E com um detalhe, tem que ter Wi-Fi, tem que ter internet. Então, olha só, além do celular, eu coloquei aqui, ó, esse negocinho aqui, esse símbolo, que é o símbolo do Wi-Fi. E também coloquei uma tomada no cacto, né, para mostrar que a gente precisa recarregar a bateria do celular. Tem gente que se esqueceu o carregador, enlouquece, não é verdade? Então, a minha proposta é que vocês desenvolvam uma releitura. Vocês vão escolher, podem pedir a mamãe para ajudar. Se quiserem, podem fazer a releitura da obra do Cândido Portinari, Retirantes, certo? Porque eu já expliquei para vocês que ela retrata um momento histórico, onde ele quis colocar, né, a questão da miséria em que viviam naquele momento os habitantes da região nordeste do nosso país. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma releitura da obra Retirantes. Podem fazer dessa que eu coloquei aqui, do Abaporu, podem fazer da Mona Lisa. E quando a gente faz uma releitura, o que a gente mais vai tentar extrapolar? A criatividade. Você pode colocar elementos bem inusitados, né? Que às vezes uma pessoa não imaginaria que você fosse utilizar. Para vocês terem uma ideia bem legal do que é releitura, eu vou enviar junto com o vídeo, vou mandar através da professora, 3 exemplos de obras. Eu coloquei as obras originais e várias releituras que foram feitas daquelas obras, ou seja, várias interpretações que outras pessoas que não são o artista que pintou aquela obra originalmente, várias interpretações que essas pessoas fizeram. E qual é o ponto que eu quero colocar como comum, independente da obra que você vai escolher? Que você retrate fazendo referência à situação que nós estamos vivendo da quarentena do Covid-19, certo? Do coronavírus. Você vai escolher a obra que mais te agrada, você vai fazer uma releitura, que é uma retratação dessa obra, certo? E nessa sua releitura, você vai colocar
a questão do coronavírus. Aquele quadro que eu mostrei do Arnold Buckley, né, onde ele retrata a peste bubônica, eu já vi releituras daquele quadro fazendo menção, fazendo alusão a esse momento que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, certo? Então é isso. Abusem da criatividade, vocês podem desenhar máscara, vocês podem utilizar outros símbolos, o próprio símbolo, né, daquele coisinha que é a forma do vírus, enfim. Ou então você pode retratar o que esse problema está nos causando socialmente, né, nas nossas vidas, na nossa vida escolar, na nossa vida familiar. Então você vai usar a sua criatividade. Pode ser desenho, pode usar tinta, pode fazer uma pintura. Você pode usar colagem também. Não significa que você vai fazer releitura de uma pintura que você tem que pintar, né? Você pode usar papel, né, recortes de revista para fazer sua releitura. Você pode simplesmente fazer um desenho e colorir, certo? Ou você pode fazer até uma montagem em computador. Mas em computador eu não queria que vocês fizessem, não. Eu queria que vocês colocassem as mãozinhas de vocês para trabalhar, ok? Que vocês desenhassem, ou que vocês pintassem, ou que vocês recortassem para vocês fazerem uma releitura, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou mandar para vocês, então, como eu já disse, junto com o vídeo, várias releituras de obras para vocês terem uma ideia do que deve ser feito. E vou colocar um resumo também do que é a tarefa. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a professora de vocês e ela vai passar para mim para eu poder esclarecer, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau!